Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Para você, o chat do site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo, 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, o urologista Dr. Siuichi Fujisaki. Prazer tê-lo aqui, Dr. Siuichi. Prazer é todo meu, Zancupe. Eu insisto, o senhor é especialista em andrologia e geriatria, são especialidades que andam juntas? Sim, são especialidades do futuro, né? Sim. Com expectativa de vida. Dentro da urologia. Dentro da urologia, sim. Eu estou querendo saber aí a ligação com a geriatria. A ligação é que o urologista, ele trata principalmente com relação à próstata, né? Sim. Quer dizer, um dos tratamentos. E realmente envolve uma idade mais avançada, né? Os menos jovens têm que procurá-lo. É isso? Acabam procurando. Sim, porque... Como urologista, é por isso que os menos jovens... Sim, porque a partir dos 50 anos, né, Sim. que seria a geriatria, a urologia ela já vinha tratando antes, né? A expectativa ela está aumentando, então, de certa forma, os níveis hormonais também, né? Que a urologia também está abrangendo também com relação à reposição hormonal. Ainda qual é a idade que a pessoa deve procurar como geriatra, urologista, no teu caso específico? A partir dos 60 anos de idade. 60? Sem dúvida. Então ainda chego aí. Também conosco o doutor Edmo Atique Gabriel. Prazer tê-lo aqui, doutor Edmo. Prazer, é uma honra estar aqui. Estou à disposição para eventuais esclarecimentos sobre a cardiologia e seus desmembramentos. O senhor é cirurgião cardiovascular? Cirurgião cardiovascular. Também conosco o dermatologista doutor Adriano Almeida. Prazer tê-lo aqui, doutor Adriano. Prazer, é todo meu. Mais uma vez estar nesse programa tão agradável, nesse bate-papo com pessoas tão gentis. O senhor é diretor da Sociedade Brasileira do Cabelo, professor da Associação Pele Saudável e, nas tuas especialidades, dermatologista, tricologista? Isso, a tricologia é o estudo do cabelo. Sim. Justamente. Hoje, cada vez mais, né, as pessoas estão perdendo cabelo e essa perda de cabelo está impactando na vida das pessoas, né? Não só homens, mas as mulheres, principalmente, às vezes são as mais preocupadas com a perda do cabelo. Mas a gente não ouve tanto falar de mulher com perda de cabelo. Pois é um engano, Zancopé, porque hoje, até no consultório, a gente vê uma proporção muito maior até das mulheres procurando o tratamento para o cabelo do que os homens, né? Os homens a gente já tinha com a história da alopecia androgenética, aquela calvície que acomete o ápice da cabeça. Fica me olhando muito. Né? 50% das pessoas são acometidas por queda de cabelo, sendo homens, sendo mulheres, né? Só que no caso da alopecia androgenética, o homem fica muito mais calvo do que a mulher, né? Então a aparência é um pouco mais drástica, né? Mas as mulheres, em contrapartida, elas procuram um tratamento mais precoce. Às vezes o homem espera ficar bem calvo para começar a se tratar. Hoje, graças às informações que você e outros prestam também, as pessoas acabam entendendo que existe tratamento, que não é um destino, não é uma sina ficar careca, né? Então, existem tratamentos e você pode deixar, sim, de ser o da família dos carecas, né? Então, você pode abreviar essa calvície e muitas vezes não ter essa calvície. Eu mesmo sou um exemplo. Mesma pergunta que eu fiz para o Dr. Siuichi, né? Qual é a medida em que a testa vai aumentando? Qual é o momento em que eu devo procurar o doutor Adriano? O momento que você deve procurar é quando você começa a ter perda de cabelo. Se você tem essa perda de cabelo com 17 anos de idade, você deve procurar com 17 anos. Se você vê uma criança perdendo cabelo, como nós temos a alopecia areata, que é uma doença psicossomática, uma doença que muitas vezes tem a questão emocional envolvida, você deve procurar naquele momento. Você não deve adiar
a Então não tem busca um por um prazo, médico. não tem um momento. Porque essa perda de cabelo pode acontecer desde a infância até a idade adulta. Não tenho idade ainda para procurá-lo. Mas tudo bem. Infectologista Dr. Halcyon Teixeira. Prazer tê-lo aqui, Dr. Halcyon. Prazer todo meu estar aqui para a gente conversar um pouquinho das doenças infecciosas. O senhor é coordenador do Comitê de Emergências da Sociedade Brasileira de Infectologia, é isso? Sim. Anunciei corretamente? Anunciou corretamente. E a emergência em doenças de infectologia nunca estiveram tão na moda como recentemente, né? Então é a cachumba, é a gripe, o ebola no passado, recente. Então a gente está, infelizmente, em alta, né, nesses momentos. Quando o senhor cita cachumba, eu imaginei que não existisse mais cachumba. Pois tem, e agora nesse momento estão tendo alguns surtos de cachumba com uma grande quantidade de casos espalhados, só que como não é notificado o caso individual, só os surtos, quando tem mais de 3 pessoas que acometeram no mesmo local, então a gente não fica sabendo muito, mas se a gente fizer uma pesquisa entre os conhecidos, você vai ter alguém que recentemente conheceu ou que teve cachumba. Porque a gente tem um histórico aí de não vacinação, né? Ou um atraso da carteira de vacinação, porque depois que a gente cresce um pouquinho e a gente não vai mais ao pediatra, a gente esquece de tudo, né? A gente só vai voltar a aparecer no médico com 60 anos, porque a gente acha que nesse período a gente Eu não digo tem mais sempre que o homem nada. tem 2 médicos na vida, né? O pediatra e o geriatra, né? Então, são os 2. E dentro desse meio a gente parece que nada precisa ser feito. E tem muita gente com falha de vacina, então por isso que algumas doenças aparecem, como cachumba, sarampo. Né? A gente tem esse déficit de um reforço vacinal. Atualmente, né, o assunto é Zika vírus, né? Então, mas as outras doenças ainda persistem, ainda que pontuais. É esse o quadro? É dessa forma? Cachumba aumentou um pouco recentemente, mais do que o esperado. Então, realmente a gente ficou trabalhando na dengue, depois veio a Zika. Dengue ninguém mais fala. Ninguém mais fala. Esse é o detalhe. Zika e chikungunya são as do momento. A dengue já caiu em desuso, lamentavelmente. Lamentavelmente, porque até com essa chuva, em termos de frio, que choveu muito, não sei se a gente tem que ficar tão despreocupado assim, porque o frio, o mosquito se replica mais lentamente, mas com esse monte de chuva que teve recente, é para a gente sempre permanecer em alerta. Os criadouros voltam a se encher, né? A se encher, e não é porque está frio, vai mais devagar, mas choveu. Então acumulou água e os criadouros estão aí prontos para o mosquito. Mas esse é um momento em que ele não se prolifera, é um momento quando cai a temperatura, como o doutor Adriano se referiu, quando cai a temperatura, pelo menos essa é a informação que nós temos. Eu estou dizendo o que ouço, o que leio, que nessa época de temperatura mais baixa, né, então eles não saem a passear, eles ficam em casa se procriando. É dessa forma. A temperatura mais baixa, na verdade, coincide com os meses de menos chuva. Então, são meses mais secos, de umidade relativa do ar baixa. Então, eu não tenho criadores, ou tantos criadores quanto tenho no período da chuva no verão. Com isso, menos criadores, menos mosquito. O frio também atrasa um pouco a replicação. Com o calor, se formam mais mosquitos do que com o frio. Mas não quer dizer que nele não existe, que ele não replica. Então, neste momento que voltou a chover, a gente tem que ficar de olho nos criadouros e fazer essa observação em casa, se o pratinho de água não voltou a acumular água, tirar água acumulada da chuva, porque são possíveis criadores, sim, mesmo com o frio. Doutor Edmo, o senhor é cardiologista, o mosquito está longe do coração ou não? Não, infelizmente o mosquito está muito próximo do coração, tendo em vista que muitas viroses que o ser humano pode adquirir, entre elas o H1N1, próprio vírus da influenza e outros vírus que nós temos, podem acometer membranas do coração. O pericárdio, que é a membrana mais externa, que protege o nosso coração, causando uma pericardite, como nós chamamos, e pode acometer também o músculo, que é a parte principal do coração, que é o miocárdio, gerando uma miocardite. Ambas as situações, a pericardite e a miocardite, podem concorrer num certo momento até para uma insuficiência cardíaca. Então nós devemos estar muito atentos e não subestimar esse tipo de infecção. Eu repito sempre que o Brasil é muito grande e as nossas realidades são diferentes. Essa informação que o senhor traz agora, eu acho que ela não é difundida aí por fora do nosso eixo aqui. Com certeza, com certeza. Talvez a maioria da população não saiba,
que um mosquito que inocula um vírus na nossa circulação, ou mesmo um vírus que nós adquirimos conversando com outra pessoa por via inalatória, pelas gotículas que podem transmitir, esse vírus pode, entre outras coisas, entrar na circulação e se alojar no nosso músculo cardíaco, oferecendo a esse músculo uma inflamação grave, chamada miocardite, a ponto de confundir com um infarto. Muitas vezes a pessoa vai ao pronto-socorro com um sintoma muito parecido de infarto, quase chegamos ao ponto até de pedir um cateterismo para ter certeza que ela não está infartando. Tamanha semelhança dos sintomas. Mas isso é para o senhor aqui que é cheio de recursos. Fora daqui, onde não existem esses recursos todos, está infartando. Vamos ver se o coração do cara é bom para resistir. Sem dúvida. Aí cabe muito ao colega, ao médico que está Sim. ali na linha de frente, ter essa percepção, essa vivência e tentar fazer o que a gente chama de um diagnóstico diferencial, que é estabelecer pelos sintomas e pela entrevista médica aonde que está tendendo mais para infarto e aonde que possa estar tendendo mais para uma miocardite viral. Dr. Switch, pode parecer um absurdo, mas na urologia a preocupação com essas doenças infecto-contagiosas, se é que eu posso dar esse termo. Sim, do que foi apresentado com relação à cachumba, né? Sim. Que aí o alvo tem o testículo, né? A orquite, né? Que a cachumba pode levar Todo homem fica essa inflamação. desesperado quando fala de cachumba. Acho que vai descer, Sim, né? vai Porque- descer. Acho que vai descer. expressão. Essa é a expressão? Essa é a cachumba expressão, desce? exatamente, né? Cachumba desce. E uma das causas é vamos dizer assim, a deficiência dessa atividade testicular que pode levar a uma infertilidade, né? Sim. Além de até uma atrofia do testículo, praticamente até total, afetando a produção dos hormônios, né? E dos hormônios estão relacionados também à vida sexual. Mas algo a acrescentar? Não, daí que vem a crendice, né? E realmente, coitado, muitos pacientes com cachumba, as mães ou o mesmo pessoal envolvido manda o paciente ficar deitado, não pode nem levantar para ir ao banheiro, alguns amarram uma fralda, são todas essas lendas relacionadas à cachumba. E não tem nada a ver, coitado. O vírus passeia pelo corpo e passando pelo corpo no homem, às vezes em até 30% dos homens acometidos, ele pode pegar um pouco o testículo. Bastante. Um último esclarecimento. Tem vacina para cachumba? Tem vacina para cachumba, então todo mundo, quando adulto, tem que ter pelo menos 2 doses de vacina. Uma vacina que está conjugada com outros 2 vírus, a sarampo, cachumba e rubéola, então precisa ter pelo menos 2 doses. O que aconteceu é que a gente tem uma grande população aí de adultos jovens, que essas recomendações foram mudando e eles só têm 1 dose. Então, nós temos aí um grande percentual de pessoas que está descoberto de uma total eficácia que a vacina da cachumba pode ter. Ela precisa de 2 doses para atingir essa dose máxima de eficácia. Doutor Adriano, existe algo que determine que a pessoa ficará careca? A história familiar é muito importante, né? Não que ela seja 100%, né? Mas, e nós podemos, muitas vezes, através de exames de sangue, já prever uma queda de cabelo um pouco mais agressiva, um pouco menos agressiva. Então, existe, por exemplo, a deidrotestosterona, que é uma porção da testosterona, que diante de um paciente que está ficando calvo, quando ela está muito alta, fala a favor de uma queda de cabelo um pouco mais agressiva. Então, já existem indícios, né? Além de uma biópsia também é possível, com a comprovação de 100% do que tipo de queda de cabelo está tendo esse paciente, para as atitudes corretas serem tomadas para que essa pessoa não venha a ter uma calvície tão grave. O que há o emocional com isso? Qual a relação? Muitas vezes, algumas dessas doenças que geram queda de cabelo pode sim estar envolvido com a questão emocional. Um exemplo é a tricotilomania. A pessoa, às vezes, num momento de depressão, num momento de toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, passa a arrancar pelos, né, arrancar parte dos cabelos, arrancar cílios, sobrancelhas, pelos do corpo também. Então, isso não é uma doença própria da pele, do cabelo, mas é uma doença que envolve a pele e o cabelo. Na verdade, é uma doença psiquiátrica que acaba acometendo a pele, o cabelo. A pessoa pode se coçar também, né, nesse período de ansiedade, às vezes arrancar pedaços da pele. Doutor Adriano, a pele arranca o cabelo, doutor Adriano?
Sim. Pessoas se arrancam os cabelos. Arrancam seus cabelos. Literalmente. Outras comem os cabelos. Além de arrancar, comem. A tricofagia. Isso existe, infelizmente. Me assusta. Eu nunca fiz isso, não. Se eu tenho menos, foi porque caiu, não foi porque eu arranquei. No meu caso, estão se atirando, mas eu uso o lado da ironia. Mas é muito importante que se esclareça o máximo possível. Sim, então, sim. O senhor está se referindo, não é uma simples queda de cabelo. Eu digo simples porque, né, te imagina que vai, antes de chegar no Dr. Swish ali na geriatria, o caminho dos cabelos é nos abandonarem. Sim, isso se chama alopecia senil. Né? Ao longo da sua vida, você vai ter uma diminuição de massa capilar. Né? Então, você pode olhar o Dr. Swish, que às vezes vê mais as pessoas da melhor idade, da terceira idade, vê que eles não têm Melhor idade discorda. Melhor idade é 30 anos. Vê que essas pessoas têm menos cabelo do que tinha na juventude. Então, você não chegou lá ainda, mas a melhor idade você vai ver que tá não é... chegando hoje. Está chegando hoje. Hoje, né? Por sinal, é meu aniversário, né? Tá Mas eu ainda estou na fase dos 30 ainda. Então, por isso é que eu digo, você está na melhor idade. Eu estou, então, na melhor idade. Você se refere à melhor idade. Melhor idade não é quando a gente procura o Dr. Swish, antes, nem quando a gente vai desesperado para o Dr. Edmo. Que o coração já está falhando. O coração não está mais. A melhor idade é na tua agora. Com certeza. Você só vai saber isso quando você for ao Dr. Possível, mas no futuro. É que a gente... aqui no Gente que Fala, o máximo que a gente puder esclarecer, eu acho que a gente deve esclarecer. Então, acho que é muito difícil a oportunidade que as pessoas têm de poder esclarecer detalhes tão simples como esse, né? Sim, eu achei muito interessante o doutor que falou sobre as infecções que acometem o coração, porque eu acho que por se tratar de uma coisa grave, não se fala muito sobre isso, né? E as pessoas deveriam ser informadas, até mesmo para pensar na hora do pratinho lá, falar assim, puxa, eu vou jogar essa água fora, porque esse mosquito pode me infectar, eu posso ter doenças infecciosas que podem me matar mesmo, atingir, né? Inclusive o coração, que pode atingir o meu coração, porque quando a pessoa pensa em coração, cérebro, falam, puxa, esses são meus órgãos nobres, né? Eu não posso deixar que nada atinja esses órgãos, porque pode me tirar a vida mesmo, né? Doutor Edmo, da mesma forma que a gente está falando com relação ao cabelo, né, as emoções, no caso específico do coração, agora que o Dia dos Namorados está próximo, né, as grandes emoções vão além dessas situações que podem afetar a bomba do ser humano. Com certeza, nós podemos ter os dois mecanismos, tanto uma emoção no sentido positivo, quando o organismo é capaz de liberar substâncias que vão, inclusive, estabilizar o nosso humor, que vão nos acalmar, que é quando a situação emocional está estável. Mas nós temos o lado ruim, o lado negativo, que é quando o amor ou esse relacionamento se encontra conturbado. Isso se traduz por meio de uma separação conturbada, uma traição, uma ofensa, um relacionamento muito difícil entre o casal. E isso pode já produzir outro tipo de substância no nosso organismo, que são hormônios de estresse orgânico, como a adrenalina, como o cortisol. E o reflexo disso no nosso coração é exatamente muita palpitação, muita dor no peito, muita sudorese, retenção de líquido. Às vezes há um impacto emocional a ponto de precisar de um auxílio psiquiátrico também, porque a pessoa começa a ficar limitada em todas as suas atividades. Então nós não podemos subestimar essa questão do relacionamento amoroso e achar que é algo só filosófico. Isso pode levar a uma depressão severa, uma ansiedade severa, com repercussões orgânicas, entre elas no coração, a ponto, às vezes, até de precisar internar a pessoa e investigar o porquê que ela está com aquela arritmia, porquê que ela está com uma dor suspeita no peito. Muitas vezes a gente até pensa em infarto em alguns casos. Para o Edmo, como ele falou, normalmente no serviço de emergência a gente acaba vendo bastante gente que vem ou com dor no peito ou com uma sensação de batedeira, né, que medicamente chama taquicardia, e que às vezes você não encontra uma causa objetiva, às vezes são até internados para uma investigação mais profunda
e muitas vezes é o emocional mexendo, e a gente às vezes tem que pedir até uma avaliação do especialista para provar para a pessoa que aquilo não tem nada orgânico, ou seja, do coração direto, mas é secundário. Isso é uma queixa muito comum, às vezes, de pronto-socorro, dos pacientes virem com essas queixas ou de dor no peito, ou de uma sensação de que o coração dá para ter mais rápido, e agora que a gente avalia, tem uma queixa psicológica aí por trás. Então é importante ele lembrar disso. Tem alguma informação, algum dado que indique que esta época do ano aumenta esse tipo de problema? O cara chega lá, doutor, eu estou com o coração que parece que vai sair pela boca. Sim, existem dados. O senhor vai ver, ele brigou com a namorada. Exatamente. Os períodos de maior impacto emocional é a época de meio do ano, onde tem essas comemorações relacionadas ao Dia dos Namorados, e também no final do ano, Natal e Ano Novo, quando, em tese, as famílias se reuniriam para comemorar, celebrar o final do ano, e ali, muitas vezes, afloram problemas de relacionamento, o fato de uma pessoa não pode ir na casa do outro, não se conversa com o outro. A gente nota no pronto-socorro e mesmo nos consultórios uma procura maior por pessoas que relatam palpitações, dores no peito, alterações até bioquímicas no sangue, que numa adequada conversa médico-paciente se nota que o fundo é emocional. E a temperatura altera alguma coisa? A temperatura, sim, isso é um ponto importante para esclarecer. No frio, no inverno, é claro que a gente não tem uma estação tão definida, né? Não temos mais aquela sazonalidade como antes, mas nos períodos de inverno nós temos maior taxas de infarto. Mas nós temos uma oscilação muito grande. Semana passada nós estávamos com 30 graus, hoje amanhecemos com 10, 11. Essa oscilação. Essa oscilação é pior ainda, porque o organismo ele se adapta bem, mas com uma certa constância de temperatura, pressão, quantidade de umidade do ar. Com essa constante e frequente variação, o nosso coração, as nossas artérias do coração, elas conseguem detectar essas mudanças e, por exemplo, no caso de um frio maior, as artérias tendem a fechar. Elas executam um movimento que a gente chama de vasoconstrição. Elas fecham diante do frio, reabrem quando está mais quente, fecham, reabrem. Em pessoas onde não há nenhum entupimento, pode ser que não gere sintoma nenhum. Mas no indivíduo que já tem alguma restrição nas artérias, algum grau de entupimento, elas ficarem fechando e abrindo, pode ser a causa de um infarto. Dr. Siwish, obesidade, Dr. Siwish, até que ponto interfere na saúde sexual do homem, posso dizer dessa forma? Sim, a obesidade é um nível de acúmulo de peso, vamos colocar assim, acima do peso, né? Então, existem índices numéricos, né, que colocam o peso normal, acima do peso e obesidade, né? Tem o IMC, que é o índice de massa corpórea, né? Tá certo? Então, ela tem um valor do peso normal, acima do peso e obeso. Obeso seria acima de 30 nesse índice, né? Tá? E a tendência interessante é o seguinte, que a estatística mundial chega a 50%, né, da população estão acima do peso. Norte-americana dá um índice de 50% acima do peso e a brasileira 40%, o nosso índice. E interessante que as crianças também, já em torno de 10% já são obesas na infância, né? E dessas crianças, quando atingem a idade adulta, a partir dos 18, 20 anos, se tornam 50% estão acima do peso, continuam uma tendência à obesidade. O detalhe é o seguinte, né? Todo mundo diz assim, olha, você está muito gordo, o doutor Edmo já vai ter um paciente aí. Sim, mas exatamente. no caso específico da urologia, existe algum ponto que chame a atenção, que traga problema? Sim, exatamente. A obesidade ele leva a... Vamos colocar, é a segunda causa de morte, né? Tá? Nos Estados Unidos. Ou seja, dela desencadeia todas as alterações cardíacas, hormonais. Né? Tá. E no homem em si, é uma obesidade um tanto diferente da mulher. Seria a obesidade da barriga, né? Sim. Porque tem dois tipos, né? Tem a gordura visceral e a branca, ou cutânea, né? E o homem é a visceral, que seria a obesidade ruim,
né, que ela Aquelas produz as pessoas, gorduras. aqueles homens com o abdômen Exatamente. bastante projetado. Globoso. Isso, exatamente. Aí, Isso. né, Ou acima do peso, né? acima do peso, a relação entre obesidade e essa gordura visceral que o senhor se refere, Sim, incide é diretamente isto, porque ela fica na barriga mesmo. Sim. Tá? Então, o que acontece? Essa gordura localizada, ela acomete o fígado, né? Que é o órgão que metaboliza os hormônios. Né? Então, com o fígado gorduroso não funcionante adequadamente, ela tende a transformar os hormônios em estradiol, que é um hormônio feminino, diminuindo a taxa da testosterona, que é o hormônio masculino. Com isso, existe uma tendência, uma diminuição da força muscular, uma série de condições, entre elas a resposta sexual também. Né? Vamos colocar assim, que a obesidade ela interfere no sistema vascular. Com isso vem a cardiologia, no sistema vascular também vem a parte sexual do homem, com relação à ereção. Né? Perfeito. Isso é um medo que todo homem tem quando fala O disso. Dr. Sim, Switch está exatamente. resumindo que os gordinhos podem vir a ter diminuição da sua desempenho atividade sexual, e sem desempenho dúvida. sexual. Sem Isso dúvida. é fato. Sexual, É pode fato. diminuir pelo, né? Isso. Pode ganhar Inclusive, um pouco de inclusive mama, de né? ordem até psicoemocional. Né? Sim. Que o indivíduo obeso, até a autoestima dele diminuindo, ele não se sente com uma boa disposição também sexual. Perfeito. Temos o Dr. Letísio na linha para conversar com ele. Dr. Letísio, toda quarta-feira, ele é cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Como está? Tudo bem? Tudo em paz. Dr. Letísio, gostaria de conversar com o senhor sobre tratamento de pele. Hoje falamos sobre doenças emocionais que causam manchas na pele. É possível remover essas manchas, Dr. Letísio? O tratamento, o que é recomendado? Olha, Jacopé, manchas de pele de ordem emocional, você tem algumas, que é as mais conhecidas, que é o vitiligo, psoríase, alopécia areata, que às vezes dá uma parte mais clara da pele, ou pode até haver queda de cabelo, acne e entre outras, e dermatites atópicas. Entende? Então, Jacopé, são tratamentos, muitas vezes, longos, que você não tem um tratamento específico. Por exemplo, se você fala de psoríase, é uma doença autoimune e que você tem um fator emocional muito grande, como o vitiligo. O vitiligo também não se tem muito bem a causa, parece que ser uma doença mais autoimune, mas tem um fator emocional muito grande. Às vezes a paciente sofre um trauma psicológico, alguma coisa, começam a aparecer aquelas manchas na face, nas extremidades, geralmente começa pelas extremidades, mãos, face, e tem inúmeros tratamentos, inclusive tratamentos a laser, tratamentos, muitos outros. Teve uma época que o pessoal ia muito para Cuba para fazer o tratamento de vitiligo. Então, são doenças ainda, Jacopé, que não tem um tratamento específico, como a psoríase. Ela formam crostas na pele, principalmente em cotovelo, joelho. Então, você não tem, assim, realmente... como você trata? Eu trato assim, assim, assim. Você não tem um protocolo real que você possa estabelecer. Vai depender muito de paciente para paciente. Por exemplo, acne. Você pode ter uma sequela de acne. Por exemplo, um estresse na adolescência, alguma coisa, forma muitas acnes no rosto. Essas acnes formam não só manchas, formam erupções na pele que causam irregularidades na pele. Também pode ser de fundo emocional. Então, Jacopé, não tem assim você ter um controle que você falar, existe uns tratamentos específicos que você possa fazer. A acne, por exemplo, o que nós fazemos? Tentamos tratar, tem a acne de origem hormonal, tem a acne, por exemplo, a menina que começa a tomar pílula anticoncepcional começa a ter acne. Então, essa é ainda mais fácil, porque você tem um fator que ocorreu. O mesmo acontece com a psoríase. Às vezes o estresse, você o tratamento está sob controle, usa um laser para fazer, tudo está controlando, de repente ela sofre outro estresse. Pronto, aquilo volta tudo. Então, é difícil, Jacopé. As manchas
O pessoal confunde, por exemplo, a melanose do rosto, né? Que é de origem hormonal. Às vezes a mulher também se estressa durante a gravidez, alguma coisa, e é o melasma. Então, está associado também ao hormônio e associado também ao fator emocional. Então, Zé Companhia, existem inúmeras alterações que podem ocorrer na pele e que são de origem emocional e que você não tem realmente um tratamento específico, Zé Companhia. Não é como a acne, tudo bem, vamos fazer laser, vamos fazer enxertias de gordura, nós vamos melhorar a sequela. E não, sim, a gente ter um tratamento específico para cada caso. Zé Companhia. É difícil, uma pergunta bastante elaborada que você fez e de difícil resposta. Ok, doutor Letícia, eu agradeço a tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde para vocês, Zé Companhia. Saúde e paz para todos. Gente que Fala retornará em instantes. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Gente que Fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos,
canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje, cirurgião cardiovascular, Dr. Edmo Atique Gabriel, o infectologista, Dr. Halcion Teixeira, o dermatologista, Dr. Adriano Almeida, o urologista, Dr. Silwichi Fujisaki. Dr. Silwichi, o Jaime do Jardim Bonfilioli pergunta para o senhor, após os 60 anos, o homem deve fazer reposição hormonal? Tem uma idade para isso? Tem? Sim. Na verdade, a partir dos 40 anos de idade, existe um declínio do hormônio, né? Mas a indicação da reposição tem vários fatores, né? O principal é dosado, é feito um exame para ver os níveis do hormônio. Se ele estiver realmente abaixo, né, do limite inferior, associado, somado ao quadro clínico, né, de algumas alterações, pode ser indicado, que há contraindicações também. Agora é bem-vindo, sim, desde que existe uma falta do hormônio, sem dúvida, a reposição ela vai trazer muitos benefícios, inclusive até da área cardíaca também. Acho que é importante alertar, que pega toda a mesa aqui, todas as especialidades, o que tem acontecido é que as pessoas estão querendo repor mais hormônio, somente a base de testosterona, para ficar mais forte, para dar mais vigor. Só que, junto disso, sempre tem os efeitos colaterais do remédio. Então, a parte de próstata, mas esse é um hormônio, cabelo, esse é um coração... hormônio que as pessoas não têm tanto acesso assim. Ah, tem sim. Tá tão difícil conseguir um hormônio, o doutor deve saber disso. Para quando você prescreve clinicamente, porque a venda desses hormônios indiscriminada está tão grande que quando você precisa, o paciente precisa desse hormônio, está de difícil acesso para encontrar. Mas no mercado negro também se vende muito hormônio aí, essas academias. Hormônio de mercado negro deve ser moreninho. O que é desvio de remédios mesmo, e para quem precisa mesmo é difícil. E as consequências hoje, com a história do modismo da reposição hormonal, né, tanto homens como mulheres, estão enchendo os consultórios dos dermatologistas com problema de queda de cabelo, com problema de acne. Né? Qual é a relação? O excesso de hormônio masculino, tanto no homem quanto na mulher, que tem alopecia androgenética, não são todos que vão perder cabelo, mas perde muito cabelo. Né? E, inclusive, muitas vezes a gente se depara com pacientes arrependidos de ter feito essa reposição de forma inadequada, porque estão ficando calvos. Eu gostaria de fazer uma colocação. Veja, a pergunta é acima dos 60 anos. Né? É uma idade que existe o declínio natural. Ou seja, esse mesmo indivíduo, ele não tinha essa taxa de hormônio quando ele tinha os 30, 40 anos. A taxa era maior. Por isso que o termo é reposição. Então, imagina o seguinte, um tecido que já estava habituado a uns níveis, né, dessa substância, quando ela diminui, ela também está sofrendo pela falta. Né? Então, a colocação é o seguinte, quais seriam as contraindicações dessa reposição? Né? Que, a princípio, ela é bem-vinda. Nessa idade que o Jaime colocou, com 60 anos de idade, já existe um declínio, que é normal. Né? Então, desde que não haja contraindicações, né, alguma contraindicação cardíaca, ou eventualmente de alguns medicamentos, né, hipertensivos, que ela pode eventualmente mexer com a parte vascular também. Agora, normalmente, a reposição é boa, porque ela restabelece os tecidos, principalmente os tecidos de atividade muscular, por exemplo, né, além do organismo em geral. Veja, uma melhor força muscular, musculatura cardíaca também, e o restante do organismo, né? E a atividade sexual também. Se referiu é o mercado negro que existe. Não, sim, veja, o jovem, por exemplo, estaria contraindicado a princípio, porque ele estaria, de um modo geral, nos níveis normais. Exatamente. Ele estaria com excesso. Né? Por exemplo, nas academias, né, que se utilizam sem orientações, né? Esses suplementos sem controle, principalmente de hormônios, né? Com o objetivo de melhorar a parte estética, vamos colocar desta forma. São as bombas. As bombas, anabolizantes, né? Com certeza isso traz mais efeitos negativos, com toda certeza. A reposição não é fim estético, né? Fim necessário, fisiológico. Nós estamos abordando com o Dr. Silwichi a reposição, né? Não é o consumo uso indiscriminado. Mas uma avaliação médica, e a tendência que se apresenta nos trabalhos, né, atuais, né, científicos, é que realmente ele é benéfico. Né? Então, aquele receio, em muitas condições, já estão sendo comprovadas que ele é vantajoso. Essa reposição sendo feita adequadamente, sem que tenha esse caráter inadvertido, não há problema. Agora, quando há o caráter inadvertido,
pode acontecer 2 problemas no nosso coração. O coração cresce muito, porque o hormônio ele é proliferativo, e podemos ter eventos de trombose em artérias do organismo todo causados pelos hormônios. Isso quando não há um acompanhamento médico. E principalmente com relação à próstata, né? Durante muito tempo, o receio era com relação ao câncer de próstata, né? Mas o que nós temos que entender é que há diferentes tipos de tumores, de câncer. Uma parcela dela é hormônio dependente, que depende dos hormônios, então seria contraindicado, né? Mas não tem uma comprovação que o uso dos hormônios levam à formação do câncer. Então é muito importante aqueles pacientes que já tiveram tumores, né? Câncer de próstata, tem que ter uma boa indicação da utilização desses hormônios. Doutor Adriano, a Ana da Vila Clara, como evitar que doenças como psoríase, não sei que doença que é aquela lá que ela fala, psoríase deixem manchas permanentes? A melhor forma de você evitar que essas manchas se tornem permanentes é após a regressão da doença, você não se expor de maneira exagerada ao sol sem o uso do protetor solar. Só uma coisa, Pedro, baixa um pouco para eu pedir para o doutor Adriano, baixa, você está levantando, volta lá. Ela fala de, qual é aquela doença? O que é? Pitiríase. Pitiríase e psoríase. A pitiríase é causada por fungos, né? Então é o famoso pano branco, né? Então essas manchas não são permanentes, geralmente. Tá? Então após a cura da doença, o fungo muitas vezes ele intoxica o melanócito, então muda a cor da pele, mas após a cura da doença, porque é uma doença que tem cura, né? Não só tratamento, essas manchas desaparecem. Certo? Agora, a psoríase, ela muitas vezes geram ferimentos mais profundos, geram sangramentos, né? Quando o paciente muitas vezes não cuida dessa psoríase de uma forma adequada. Então é muito importante hidratar essa pele e evitar, após a cura, né? Após o tratamento, né? O sol exagerado, né? A psoríase, no caso, ela cabe uma exposição pequena. Lembro que não é o dia inteiro, pequeno ao sol. O sol, né, trata a psoríase, né? Mas após essa exposição terapêutica, seria aproximadamente 15, 20 minutos no sol, essa pessoa deve usar um protetor solar e não se expor exageradamente e não ferir, não arrancar as crostas que a psoríase gera. Ao invés disso, tratar, hidratar essa pele, para que quando essa psoríase regredir, não deixe uma sequela ou uma mancha. Algum medicamento, algum creme que se passe apenas suaviza ou não? Como é? Sim, existem tratamentos que realmente regride completamente a doença, a pele fica sã, né? A informação é que a psoríase, no caso, não tem cura. Isso, ela pode voltar. Você pode ficar bem de um surto que você tiver, né? E como é uma doença que muitas vezes é alimentada ou piorada com a questão do estresse, você pode ter outros surtos ao longo da vida. Né? Mas muitas vezes você pode ter a regressão da doença sem nenhuma sequela. Dr. Edmo, Aparecida de Santo André, ingestão diária de AS infantil traz benefícios para o cardíaco? Sim, essa colocação que a dona Aparecida fez, ela é verdadeira. Nós recomendamos, inclusive, que pessoas não cardíacas já comecem a utilizar, por volta dos 30 anos de idade, um AS infantil. Nós temos uma convenção de utilizar normalmente na hora do almoço, no final da refeição. E por que isso? Porque o AS ele tem uma função de melhorar o fluxo sanguíneo para todos os órgãos e prevenir acúmulo de resíduos nas artérias, ou seja, a chance de formar coágulo, trombo acaba sendo menor. Então, tanto para o cardíaco, sobretudo, mas também para o indivíduo saudável, por volta de 30 anos em diante já se recomenda essa utilização. Essa observação que o senhor faz é muito importante. No almoço, um por dia. Por dia, 100 miligramas. Para a média das pessoas, nós utilizamos a dose padrão, que é 100 miligramas. Na hora da refeição, normalmente, convenciona-se utilizar na hora do almoço. No café da manhã, alguma coisa assim? Pode, algumas pessoas até preferem, dependendo do ritmo do dia que a pessoa tem. O importante é não consumir em jejum, porque por ser um ácido, ele pode levar a alguns incômodos digestivos, né? Uma dor de estômago, um gosto ruim na boca. Por isso não seria recomendado no café da manhã? Por isso que muitas vezes no café da manhã, por ser a primeira refeição, nós estamos vindo de um período de jejum noturno, não seria o mais adequado. Mas há pessoas, eu tenho alguns clientes que
que optam por tomar de manhã e não há problema, desde que haja uma adaptação individual. E tem a questão do tamanho da refeição, porque quando a gente pensa em café da manhã, às vezes você come uma fruta, um pão, um queijo, então já passa a ser uma refeição um pouco completa. Então você toleraria bem. Agora, se você toma uma xicrinha de café só e toma um AS, Aí você tá... aí talvez você não tá seja o causando mais ideal. problema pro É seu como o corpo. doutor Uma diz, xicrinha de café com AS, você tá... uma bomba. Uma gastúria total depois. Essa é a questão, né? Não Sim, seria sim. adequado. A Marta da Sé, né? Como o paciente deve agir quando a segunda opinião médica é divergente da primeira? Aliás, doutor Halcyon, o senhor que é socorrista, não é? Também. As pessoas saem com o senhor com a primeira opinião, Isso. né? Com o primeiro diagnóstico. Primeiro diagnóstico. No setor de emergência é mais difícil essa situação, porque realmente é onde a gente tem que dar uma sequência ao atendimento da urgência. Então, Sim. nós temos que tirar o paciente da urgência da emergência. Ao longo de uma internação ou ao longo depois em consultório, a pessoa ela pode sim, de uma maneira muito tranquila, desejar uma segunda opinião e ver a opinião de todos, mas o que eu sempre recomendo é que a pessoa, quando ela vá num segundo médico, ela conte o que aconteceu, que é uma segunda opinião, e se ela tiver uma boa relação médico-paciente até com o primeiro médico, se ela voltar depois, que ela volte e conte que procurou uma outra opinião para ver se estava tudo bem. Acho que essa transparência, essa relação médico-paciente, quando você tem aberta, não te atrapalha, não incomoda. Na emergência é mais difícil. O que a gente tem na emergência é tirar o paciente do risco de vida dele, né, do risco de morte, e depois, às vezes, na internação, você pode ser chamado para dar uma segunda opinião. É um assunto que eu repito sempre, que é um tema que eu repito sempre, mas o senhor me dá um diagnóstico, eu vou no doutor Édio, mas eu não gosto do diagnóstico dele, então eu mudo. Então, ele não é um bom médico, ele não me agradou. Né? Ele não foi gentil comigo. O paciente não pode achar que o diagnóstico tem que depender da vontade dele, se encaixar na vontade dele. O senhor não sabe como é um paciente chato como eu, que vou lá, eu não gosto do diagnóstico. Mas muitas vezes a gente... Ele fala que eu estou com problema? Não, eu não tenho problema. Às vezes a gente, como médico, é chamado a atenção também. Recentemente eu fui no cardiologista, né, tem uns 6 meses, e ele chamou a minha atenção, falou, você engordou muito nos últimos anos, isso não está certo, você tem que voltar a fazer exercício físico. Tem coisas que a gente às vezes não gosta de ouvir, sim, né? Sim. Mas tem que entender que é para o nosso bem. Geralmente, né, para não dizer que 100% das vezes, o médico te dá um diagnóstico, te chama a atenção, te pede para mudar, às vezes, o seu comportamento, que é para o seu bem. Doutor Edmo, eu usei o senhor como exemplo, né? Mas os senhores são médicos, os senhores não sabem o que é um paciente chato como eu. Então, eu vou a um cardiologista e diz que eu tenho problema, eu não gosto que ele diga que eu tenho problema. Isso é comum, aí as pessoas mudam. Eu tenho um amigo que foi, aí eu falei, não é melhor você consultar eu que sou leigo, né? Isso não é melhor você falando, mas se ele falar que eu tenho coisa ruim? Então é uma situação que nós leigos sabemos como é. Os senhores médicos especialistas, não é? A gente esconde do senhor. Como ele disse que, olha, vou lá no pronto-socorro, atendo, te indico, você uma segunda opinião é necessária, mas se eu não gosto, eu não vou contar que eu fui lá e não gostei. No doutor Silvich, não gostei da conversa dele, disse que eu estou velho, estou caindo o cabelo. Que papo é esse, né? Como? Se bem que ele tem minha ficha, né, com minha idade e tudo, mas... Eu acho que o ponto principal que nós notamos nas pessoas que buscam o médico como segunda opinião é uma certa insegurança com relação à relação médico-paciente que ocorreu na primeira consulta. No meu caso, por exemplo, na área cirúrgica, é muito comum a pessoa vir pedindo uma segunda opinião, porque às vezes foi indicado operar de tal forma, usando tal técnica, ou não operar, ou ficou algo controverso. Então, nesse caso, o que eu procuro fazer, estando na segunda opinião, é identificar se houve uma fragilidade na primeira consulta médica. Não existindo essa fragilidade, e eu tendo uma posição eventualmente distinta da primeira, eu acho que o prudente é recomendar uma terceira opinião até porque no caso de uma cirurgia não é um procedimento qualquer. E se eu não conto que eu fui num colega teu antes?
Se não houver isso, e acontece, às vezes As as pessoas sonegam as pessoas informação. sonegam, Posso usar esse termo? e posso até dizer mais, as pessoas vêm com a primeira opinião, podem não referi-la, olham no Google também para ver o que o Google diz. Dr. Google, Esse é um concorrente parceiro. complicado. Olham no Google para ver o que a literatura ali informal está dizendo e depois vem ouvir a sua opinião como se fosse aquele carimbo que falta para dizer vou ou não vou. E aí, dependendo de como você constrói a sua relação, você pode convencer a pessoa ou ela até, de repente, você nota que ela não volta mais no seu consultório porque ou ela está procurando outro colega ou ela está mais confusa ainda. Mas isso é fato, Zancopé. Eu acho que o Dr. Edmo colocou é muito importante, é a relação médico-paciente, né? Então, assim, uma consulta bem conversada, bem explicada, já ajuda muito o paciente que é leigo a entender um pouco do que está acontecendo e até aceitar um pouco o seu diagnóstico, o seu tratamento e às vezes nem pensar numa segunda opinião. Às vezes uma consulta que não há uma boa explicação do que está acontecendo com esse paciente e saber muitas vezes que tem uma doença grave, não é fácil entender isso, né? Isso mexe com a questão emocional das pessoas, às vezes está em plena atividade, ou então está fazendo uma programação de vida, ou então tem filho pequeno, fala, puxa, caiu no meu colo uma doença grave. Então, a conversa, a explicação, a ajuda, e muitas vezes precisa até o médico também, falar, ó, diante desse quadro, existem doenças graves, um câncer, um acompanhamento até psicológico para essa pessoa aceitar um pouco tudo que está acontecendo, é importante. Eu acho que é muito importante fazer uma colocação. Um profissional bem preparado, né? O diagnóstico, na verdade, ele tem comprovação através de exames bem específicos, né? E a quantidade de exames não são muitos. De repente, 1 ou 2 exames fazem um bom diagnóstico, né? Então, vamos dizer assim, para a classe médica, né, bem atualizada, esclarecida, vamos colocar desta forma, não há dificuldade nenhuma com relação ao diagnóstico. De repente, essa falta de interação mesmo com relação ao paciente, dele estar entendendo realmente qual foi a proposta do tratamento. Mas, doutor Silvio, agora o Dr. Google... até que alguém procure um médico, ele já está... Um homem, estou falando de homem, porque mulher está habituada desde a infância a se consultar, o homem, como a gente disse há instantes, né, do pediatra ao geriatra, né? Até que se convença que deva ir a segunda opinião? Normalmente a primeira o homem, opinião, a segunda... exatamente. A segunda ele não vai, isso que eu ia colocar, né? O homem é difícil, é muito difícil, acredito que sim. A segunda opinião sempre ou seja, a primeira opinião de repente não, normalmente é o Google mesmo. Sim. Ele avalia, lê o que não precisa, né? Porque pelos lá expõe tudo. Sintomas que eu deduzo, que imagina eu um estudante, estudante de medicina. Lê em blogs e não lê em imagina um estudante de medicina do primeiro ano, qual a condição dele fazer um diagnóstico? É zero, não digo, 0, alguma coisa. E qual é a condição de um fulano que não é nem estudante de medicina, olhar no Google? Como é que ele vai determinar? Né? Não é isso? A chance dele errar e ter uma... Não, geralmente as grande. pessoas se enquadram, né? Assim, mancha branca, aí coloca mancha branca, aí fala, poxa, aí tem mancha branca, tem psoríase versicolor, tem vitiligo, tem um monte de mancha branca. Aí ele vai ver se a dele parece com uma daquelas lá. Que está na tela do computador. Então, isso é uma coisa muito difícil. Isso acontece muito na questão da dermatologia, né? Porque o coração, ele não enxerga o coração dele lá dentro, mas a pele, né, o cabelo, as pessoas enxergam, nossa, isso aqui pode ser o que está na tela do computador. Né? Doutor Adriano Almeida, o que é o ICAD? Resume para a gente. O ICAD é um congresso que vai acontecer agora em junho, né? Que reúne, está para começar essa próxima semana, que reúne dermatologistas, cirurgiões plásticos do mundo inteiro, né, aqui no Brasil. Né? Então, esse evento é um evento que acaba se discutindo bastante coisas sobre a questão dermatológica, envolve também as questões hormonais, porque temos a presença de endocrinologistas e outros profissionais também. Então, é uma troca de informações que agrega muito aos médicos brasileiros. Onde né? será? Oi? Onde? Será no Frei Caneca. Começando na próxima quinta-feira. Dia 16. Dia 16. 6, 7, 18, é isso? Isso, perfeito. Então, ok. Tem um endereço que a gente possa localizar, o doutor Adriano Almeida? www.cabeloesaude.med.br.
Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. É sempre um prazer estar com vocês. Posso usar boné? Prejudica? Pode usar o boné, principalmente os calvos, a história do boné. Usar o boné nos períodos que vão se expor ao sol é importante para prevenir do câncer de pele no couro cabeludo. Ok. Dr. Halcyon Teixeira, há uma forma de localizá-lo? Sim, eu vou deixar o site da Sociedade Brasileira de Infectologia, www.sbi.com.br. Lá há uma área tanto para profissionais médicos como não médicos, incluindo até respostas. Então, é uma área que pode ser interativa e tem o Facebook da Sociedade também, que também ele é interativo. Qual é o... Se colocar Sociedade Brasileira de Infectologia, você acha a página, a fanpage da Sociedade, e lá você consegue também ver várias notícias atuais do que está acontecendo com a infectologia, e também há uma parte para respostas, perguntas e respostas. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Dr. Ed Matic, tem uma forma de localizá-lo sem que eu chegue lá de ambulância e tudo mais? Tem, na plataforma do LinkedIn, você pode me encontrar tanto pelo meu nome, a plataforma pessoal, como a plataforma profissional da minha clínica. Ed Matic Gabriel. Digitando o sobrenome, você vai localizar tanto o meu nome, a minha plataforma pessoal, como a minha plataforma profissional, que é da clínica Tic Gabriel. Grato por ter vindo ao Muito nosso obrigado. Gente que Fala. Doutor Switch, antes do senhor dar o seu endereço aí, uma pergunta que eu repito sempre. O exame de PSA substitui o exame de toque? Absolutamente não. Né? É obrigatório o toque prostático. Qual é o endereço que eu posso localizá-lo, doutor? Saudeh.com.br. Saúde H? Saúde H. H de homem. Sim. Pode ser minúsculo no tempo. Tá certo. Desde que seja homem com H. Agora lembrando, né? O estudante de medicina, ele fala, qual que é o colesterol bom? Colesterol. Fulano está formando médico, ele não sabe qual que é, né? Eu falo, é HDL, H de homem. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.